Olá, meu nome é Caleb e essa tal de Clarice é da hora. Olá, meu nome é Priscila, eu li muito Paulo Coelho na adolescência e adoro uma fofoca literária. Oi, meu nome é Luana e a Clarice era sagitariana. E você está escutando? O nome do livro... Já explicando aqui que hoje estamos sem a Ju. A Ju teve um compromisso de trabalho e acabou não conseguindo participar aqui da gravação. Ou isso, ou eu e o Caleb demos um golpe. Ou ela meteu o atestado, né? Mas a Ju queria estar aqui, mas enfim, as coisas, agenda, vida, trabalho, é tudo difícil de conciliar e a gente queria muito gravar com a Pri, então por isso que a gente não tá aqui hoje. E é isso, o Caleb já adiantou aqui, estamos com alguém muito querido que a gente queria muito convidar. Então, Pri, se apresenta, fala quem é você, como que as pessoas podem te encontrar na internet, fala aí o que você quiser. Eu quero primeiro agradecer o convite, meu primeiro podcast, então tá sendo muito bom gravar com vocês, também já acompanho há muito tempo o trabalho de vocês, sempre escuto os episódios, né, e, quem sou eu? Eu sou professora de literatura, né, eu sempre me defino assim, e uma leitora, acho que antes de tudo leitora, e aí em 2019 eu comecei a falar de livros na internet porque eu fiquei um período fora de sala de aula, que era o meu palco, né? E aí, como eu fiquei sem alunos, eu falei, eu vou para a internet. Na verdade, foi uma sugestão da minha psicóloga, né? Eu falei, como que eu vou fazer sem meus alunos? E ela falou, Priscila, vai para a internet, vai falar de literatura lá. E eu falei, quem vai ouvir? Quem quer saber de literatura? E aí fui descobrindo que o Instagram tem todo esse mundo, né, literário, e aí comecei a seguir alguns perfis, comecei a falar nos stories, conheci a Leninha aqui em Brasília, e aí eu falei para ela, Leninha, eu tô muito solitária, e aí eu sem alunos, minha psicóloga falou, vai falar de literatura na internet, ela falou, vai fazer stories, e é assim mesmo, e assim... Clarice Lispector, né, que é o que a gente vai falar hoje, de uma obra dela, me marcou muito, acho que por conta desse livro, inclusive, eu escolhi ser professora e me apaixonei pela literatura, porque desde criança sempre fui leitora, mas não tão apaixonada pela literatura. Então teve essa questão desse sequestro, assim, eu falo, Clarice me sequestrou e nunca mais me soltou, não consigo sair dessa teia que ela me envolveu, e aí fui sempre, nunca parei de ler a obra dela, eu leio e releio o tempo inteiro, né, e aí comecei ano passado, depois com a pandemia, na verdade, comecei a dar alguns cursos livres sobre a obra dela também, e divulgar no Instagram. Ô, Pri, e qual que é o Instagram, só pra Pri? Sim, aí o meu Instagram é Pri_Calado. Primeiro eu usei Pri_Leitora, depois eu mudei para o meu nome, né, mas eu usei bastante tempo, ainda coloco lá, porque às vezes o pessoal procura, né. Eu tinha uma certeza quando a gente fez o convite para você, Pri, que o livro de hoje ia ser da Clarice. Eu ainda tentei fugir desse clichê. Eu falei, eu vou escolher outra coisa. Só para surpreender. Não, acho que isso vai ser legal, porque assim, as pessoas vão saber que é Clarice, ok. Mas aí se elas tentarem adivinhar o livro, que eu acho que vai ser a brincadeira, né? Acho que daí isso que eu pensei. Eu falei, gente, vou saber na hora. Agora vamos ver se vão adivinhar o livro, né? Mas antes, né, da gente chegar no livro, a gente vai falar. Calma aí, eu e o Caleb estamos ansiosos aqui para falar de Clarice. Pequena Pri, como foi você como criança? Como que começou o seu gosto pela leitura? Você tinha pais que liam? Como que funcionou para você? Como é que foi, Pri? Então, sempre fui... Assim, eu acho que o fato de ser a irmã do meio, tenho duas irmãs mais velhas, né? Me influenciou muito, porque eu lembro, assim, com 5 anos de idade, observar que elas se arrumavam para ir para a escola, e eu queria ir também, né? Assim, com 4, 5 anos. E eu só fui pouco antes de completar 6 anos de idade, para poder aprender a ler. Então eu gostava, eu via minhas irmãs lendo e eu ficava curiosa, queria aprender a ler.
E aí, antes de ir para a escolinha, eu já fui meio que pré-alfabetizada. Eu cheguei na escolinha, eu já sabia juntar as letras, as sílabas, e sempre fui muito encantada com leitura. E aí, assim, minha irmã mais velha não gostava de ler, mas a irmã que tem 6 anos de diferença, né, de mim, ela gostava de ler. E assim, de tudo, ela lia Fernando Pessoa, mas também tinha Gibi da Mônica, e eu fui herdando o que ela lia, tudo que ela lia eu fui herdando, mas nossos pais não são leitores, né? Mas assim, acho que a escola foi muito importante, eu tive muita influência da escola. Eu acho que é tão importante você ver seus professores lendo, porque por incrível que pareça, há professores que não gostam de ler, que não leem, né? Então você ter assim uma figura também dessas, como a do professor, que é tão importante, influencia muito, mesmo quando você não tem pais leitores, né? E eu acho que esse foi um pouco o meu percurso, de ir lendo também o que a escola colocava, mas eu gostar de muita música, minhas irmãs tinham muitos discos, Legião Urbana, e aí eu pegava as letras do disco e falava, isso é poesia, e desde muito novinha gostar de poesia, e aí eu tentava fazer poesia, criava poesia, até li um trecho aqui de Perto do Coração Selvagem, que a Clarice fala, que a Joana fala que fazer poesia é simples, é como respirar, né? E aí fui, eu acho que um pouco pela música, pela poesia, me encantando pela literatura, né? Lendo muito Gibi da Mônica, e aí acho até que eu li alguns livros antes da hora, porque minhas irmãs eram mais velhas, então, por exemplo, eu lembro de ter lido A Droga da Obediência, muito novinha, e ficar chocada, assim, e falar, poxa, algumas coisas eu atropelei, né, do Pedro Bandeira. E aí aqueles contos daquela coleção Para Gostar de Ler, acho que eu li muita coisa madura antes da hora, assim, né? Até tem aquele meme super famoso que tem tudo a ver comigo, que é com 9 anos de idade eu lia Shakespeare, mas não entendia nada. Mas li também muita literatura infantil, livros que hoje em dia eu falo, gente, era muito triste para uma criança ler, como que colocam isso? Meu Pé de Laranja Lima, aquele livro da menina pequena vendedora de fósforos, né? Que, nossa, é tristíssimo, e a literatura infantil, e livros que tratam um pouco também da morte, né, dessa questão. Então, eu acho que eu sempre gostei de ler, assim, todo mundo que me conhece, minha mãe sempre fala, não sei de onde veio essa sua vontade, mas sempre gostei de ler. Não tinha muitos livros disponíveis em casa, morava numa cidade pequena, uma biblioteca muito carente, a escola também pequena, municipal, mas assim, o que tinha eu estava lendo, assim. Pri, 2 perguntas. Qual que era a cidade que você morava? E você lembra de algum desses, dos primeiros, assim, que você olhou e falou assim, nossa, isso aqui, ainda que fosse triste, foi uma coisa que marcou já? A cidade, então, é no entorno do Distrito Federal, uma cidade do estado de Goiás, né? Se chama Novo Gama. Pequenininha, pouquíssimos habitantes, assim. Meus pais moram lá até hoje. E aí, assim, eu lembro que A Droga da Obediência, eu escrevi carta pro autor e não mandei, assim, eu tinha esse negócio, eu lia vários livros. Quem eu vi falando sobre isso uma vez foi o Marco Severo. Só que o Marco mandava as cartas e eu não mandava. E aí, um dia desse, eu abri um livro desses que eu li na infância e tinha uma cartinha lá para a autora. Eu queria conversar sobre o livro. Eu falei, gente, essa minha vontade de falar sobre literatura é muito cedo, assim, desde muito cedo. Eu lia um livro e eu colocava uma cartinha dentro do livro pro autor, e aí eu falava, comentava sobre o livro, os personagens, falava qual que eu gostei mais, só que eu não tinha coragem de mandar, às vezes até no final do livro eu encontrava o endereço do autor, e não tinha coragem de mandar, né, e eu fiquei, por que eu não mandei, né? Ia ser tão interessante isso. Uma vez eu conversei sobre isso com o Afonso Romano de Santana, a gente trocou e-mails quando eu fazia o curso de letras, né? E aí eu comentei com ele como que eu tinha vontade de ficar correspondendo com os autores, né?
E hoje em dia até é muito possível a gente fazer isso com autores contemporâneos, né? Com a internet facilita muito, você pode mandar um recado no Instagram e aquele escritor que você gostou muito de ler o livro dele responder, né? Mas assim, para mim, na infância era muito difícil pensar nisso. E aí, assim, início da adolescência, aí Machado de Assis, eu lembro que eu me apaixonei também por Machado de Assis. E o primeiro que eu li foi Dom Casmurro. E eu lembro que meus colegas detestavam, eu não entendia porque as pessoas não gostavam. E aí eu falava, gente, eu só posso ter uma alma velha, assim, porque eu gosto dessas coisas. Mas o Dom Casmurro você leu por indicação da escola? Foi, da escola. Na sua escola, Pri, teve a dinâmica do Dom Casmurro? Porque assim, eu descobri que algo, a gente entrevistou o Márcio aqui uma vez no Leitor 97, ele contou que isso teve na escola dele, outras pessoas me contaram também depois, que é o bendito do julgamento. Os professores fazem um julgamento da Capitu para saber se ela traiu ou não, teve essa dinâmica. Eu descobri que isso é muito comum nas escolas, eu fiquei meio chocada, assim. Nossa, não teve. Não teve, ainda bem, porque ele super merecia o chifre, né? Não teve. Teve isso também. Eu lembro que eu li, assim, acho que eu, não sei, ouvi falar do Machado na escola, mas não era leitura obrigatória daquela série específica, né? Porque eu acho que até a antiga oitava série a gente lia muito narrativas curtas, né? Tanto que foi assim que eu conheci Clarice. Na oitava série, eu estava com 14 anos, e a professora passou uma coletânea de contos, que inclusive eu tenho, depois de velho eu comprei para ficar com saudade. E tinha o conto Amor. E aí eu lembro que muita gente leu, e eu lembro das minhas colegas falando, não entendi esse conto, essa mulher com as compras e vê um cego, assim, todo mundo, que final estranho, não sei o quê. Eu lembro, assim, do dia, é incrível, minha memória para isso é muito forte, né, desse dia. Eu lembro que eu saí da escola e fui até a biblioteca, que ainda existe, né, pequenininha, e aí eu fui e falei, eu quero ver o que essa autora escreveu. E aí eu lembro de ver os livros dela, e o primeiro que eu peguei foi Perto do Coração Selvagem, que por coincidência foi o primeiro que ela escreveu, né. Ô Pri, você lembra dessas, antes da gente continuar na linha da Clarice, você lembra dessas leituras obrigatórias que você leu, que você não tinha lido, ou que você não tinha tido contato? Como é que era para você essa relação com as leituras obrigatórias? Porque você já era uma leitora voraz, né? Assim, já tinha muito mais um hábito, né? Então, eu gostava, eu nunca tive problema com leitura obrigatória. Eu falava isso para os meus alunos, né? De como também a forma como o professor conduz é tão importante, assim. E aí isso também eu quis colocar na minha prática. Quando eu fui para a sala de aula, eu tentei me colocar, lembrar dos meus anos de estudante, porque assim, se você também coloca muito que é obrigatório, tem muito isso do professor chegar já no primeiro dia de aula e já colocar a listinha. Nós temos que ler isso, isso, isso e isso. Primeiro bimestre nós vamos ler isso, isso, isso. Isso é muito ruim, porque você é como se fosse um anticlímax, você não colocou tempero ali, sabe? E eu acho que a escola que eu estudei, os professores não colocavam como obrigatório. Eles simplesmente iam colocando ali aquela leitura, falando, vamos ler para fazer isso e isso. Eu não sei, eu tenho essa impressão de que esses professores que eu tive não fizeram questão de marcar como obrigatório ou uma leitura para vestibular, sabe? Isso também faz a diferença, gente, a forma como aborda, sabe? E eu tenho muitos amigos que que não gostam de ler, porque falaram, foi ruim, não foi na hora certa, não entendi o que estava lendo, né? E é muito complicado você ler uma coisa e sentir que você não entende, que você é burro, sabe? Você fica sentindo assim, será que só eu que não entendo isso? Né? E é difícil gostar de algo que você não entende, né? Isso que você falou eu acho curioso, porque eu tentei ler o Machado, o Dom Casmurro com 14 anos e não consegui, sabe? E foi essa sensação, sabe? Tinha que ler com quase que o dicionário do lado, e essa frustração, né, da leitura obrigatória, né? Ele nem chegou a ser obrigatório,
mas para mim não conseguir, né, essa sensibilidade de como de como incentivar isso é fundamental, né? E é difícil, né? Não é uma coisa fácil, né? Eu lembro que eu levei para a sala de aula aquela série da Globo. Acho que o nome era Capitu, inclusive. E aí eu acho que eu apresentei só um episódio. A série é muito bonita, né? Ela é bem teatral. E eu levei o primeiro episódio. E nessa escola que eu trabalhava, eles eram muito rígidos, assim. Vai ter prova do livro, aquela coisa detestável. E eu falei, eu não vou conseguir fugir disso, porque eu fui para substituir uma professora, já estava tudo planejado, eu só cheguei para dar aula, segundo ano do ensino médio, e eu falei, tá, vai ter prova do livro, mas como que eu vou fazer com que os alunos despertem esse interesse, ou pelo menos a curiosidade de ler? E aí eu levei o episódio da série, e aí eu tinha amizade com a bibliotecária da escola, né? E aí eu sempre ia lá, e depois da aula, quando eu falava de algum livro, eu ia lá e falava, Cleia, dá uma olhada para mim se alguém pegou esse livro emprestado, para ver, era o meu medidor, assim, vamos ver quanto que eu influenciei os alunos. E ela me contou, Pri, pegaram 15 Dom Casmurros, e eu fiquei feliz da vida. Eu falei, mesmo que eles não leiam, só deles terem saído da aula e ter ido à biblioteca para pesquisar, né, para pegar o livro emprestado, assim, alguns começaram, abandonaram, mas eu falei, poxa, legal, a série fez algum efeito, né? E não eu ficar lá falando do livro ou fazer o julgamento da Capitu. Mas não é fácil, gente, não é fácil trabalhar com algumas obras que são ditas obrigatórias, né? Eu nem imagino. Eu sempre achei essa questão do julgamento da Capitu terrível, assim, de verdade. Mas aí eu gravei recentemente um podcast que é o Põe na Estante com a Gabriela Maia, e ela meio que contou a história dela de que ela acabou se interessando por livros a partir do julgamento da Capitu. Né? Porque ela teve essa dinâmica e aí pela primeira vez ela pegou um livro e ela leu de verdade, sabe? Fazendo anotação, vendo, copiando trecho, pensando na história, raciocinando sobre o que estava acontecendo ali. Então, para ela foi super importante, sabe? Por caminhos tortos, às vezes funciona, né? Esse incentivo à leitura, né, pode chegar de tantas formas. Não tem como saber, não existe uma fórmula. Sim. Mas e aí, Pri, como é que você foi, então, desse ensino médio? Como é que você decidiu a sua faculdade? Como é que foi a sua passagem aí para a universidade? Então, essa minha irmã que me influenciou muito na leitura, ela fez aquele antigo curso magistério, né, que era para ser professora. E minha mãe falava assim, eu quero muito ter uma filha professora e tal. E aí ela falava, você tem que ser professora, você gosta de ler. Só que eu não queria ser professora. Eu ficava muito na dúvida entre, eu amo literatura, eu vou fazer letras, ou eu vou fazer jornalismo, porque eu sempre gostei muito de escrever. Mas eu tinha, assim, ainda muito medo. Será que eu escrevo bem e tudo? E tive uma professora no terceiro ano, que era a cara da Vera Fischer. E o nome dela era Fátima. E aí a gente chamava de Fátima Fischer. Tanto que agora eu nem lembro o sobrenome, porque ela virou Fátima Fischer. E ela tinha vindo de Goiânia, né, da capital. E aí ela era muito engraçada, a aula dela, assim, dando aula de oração subordinada, mas sorrindo, sabe, com muita alegria. E ela me inspirou muito. E aí ela passava muita redação e sempre elogiava, sempre fazia comentário no texto, e falava, você escreve bem, isso. E aí eu lembro que eu cheguei, falei para ela, professora, eu quero fazer letras. E ela, minha filha, não faça isso não. E eu falei, mas é por sua causa. E ela falou, não, eu não queria te inspirar, faz jornalismo, minha filha, não vai fazer letras. E aí fiquei naquela. E olha só, eu não entrei na universidade pública. Eu fiz o Enem, assim, fui uma das poucas da escola na época que fez o Enem. E na época não era comum fazer o Enem, por incrível que pareça, isso 2004. E eu entrei pelo primeiro ProUni, foi assim que o Lula criou o ProUni, né?
E aí eu lembro que abriram as inscrições e eu nem sabia o que era, e fui ler o regulamento e ele falou. E aí eu tirei uma nota boa, assim, no Enem, pra época, eu lembro que era boa, acima da média e tal. E eu tinha nota para entrar em jornalismo, mas aí na hora eu fiquei naquela, e aí tinha as opções, eu lembro que nós tínhamos 5 opções, eu coloquei letras em primeiro e segundo, jornalismo em terceiro e quarto, e depois letras de novo, porque eu ainda estava naquela. E eu não sabia que era pela ordem. Então, assim, o primeiro, eu tinha nota, né? Mas aí o primeiro que eu entrei, foi a primeira faculdade que eu coloquei lá, eu entrei em letras, né? Com habilitação em português e inglês. E eu falei, foi o que... eu vou cursar. Qualquer coisa. E eu sempre falei assim, eu vou fazer letras, depois eu faço jornalismo e tal. E aí nunca rolou jornalismo, nunca rolou. E aí, assim, eu voltei, né, assim, essa professora, como eu falei, ela me influenciou muito, e eu voltei, eu fiz estágio com ela, e aí ela sempre falando, poxa, eu não queria esse futuro para você, ser professora. Você mostra achando que ela só tava te seduzindo pro lado de ser professora ali e tudo mais, e ela falando, não... Pode, é cilada. Não, é que a Pri, ela era adolescente, sabe? Quando disseram pra ela não leia o livro, ela leu. Tipo, não faça letras, ela fez. Ninguém manda na Pri. Gente, cadê a psicologia reversa, né? O pessoal não pensou. Eu era mesmo muito nova. Gente, eu entrei com 17 anos, assim, era muito novinha mesmo. E aí eu falei no início, né, do episódio que eu li muito Paulo Coelho. E aí foi porque, assim, eu paguei um mico no primeiro semestre de letras, na primeira disciplina, que foi, a professora falou assim, olha, vocês vão falar de um livro que marcou muito vocês. E eu não sabia desse ranço pelo Paulo Coelho, eu era muito arte. E aí eu escolhi Nas Margens do Rio Piedro, sentei e chorei. E aí agora, parando para pensar, eu falei, gente, por que eu gostei desse livro na época, né? Ele tem muito rito de iniciação, assim como Perto do Coração Selvagem, né? E eu acho que eu gostava dessa... Calma. Peraí. Mas não vou deixar passar essa frase, não. Não vou deixar passar essa frase, por favor. Vai ser a manchete da revista. Pri Calado relaciona Clarice Lispector com Paulo Coelho. Aí é pra quebrar. A internet não tá pronta pra isso, não. Gente, eu tô tentando me defender aqui, entendeu? Por que eu gostei desse livro? Eu não entendo. Do julgamento da Capitu, agora vai ser o julgamento da Priscila. Me põe na fogueira. Ai, gente. Mas e a reação das pessoas? Como é que foi quando você falou isso? Nossa, quando eu lembro, assim... Não, aí tá, aí chegou no... Ninguém sabia qual livro que ninguém tinha escolhido, né? Ela falou, vocês vão apresentar aqui, é básico. Era assim, era tipo uma resenha de Instagram. Vocês vão falar por que vocês gostam do livro, por que marcou. E aí eu lembro que eu li com 15 anos, eu acho, esse. Mas eu li muita coisa do Paulo Coelho. Só que esse era assim, tipo, livro de cabeceira. Falava, esse livro é muito bom. E aí eu falei do livro, do aspecto místico dele, dos ritos de iniciação e tudo. E aí todo mundo ficou assim, chocado. E aí quando acabou, minha amiga Paulo Coelho, assim, a amiga mais grudada, né? E aí depois eu falei, cara, depois disso ninguém vai querer mais ser meu amigo. Nessa faculdade, como assim? Todo mundo apresentando livros clássicos que marcaram e tudo, e eu, Paulo Coelho. Imagina o monóculo dessa galera, olhando você apresentando Paulo Coelho, na humildade, levando na Paulo sinceridade. Coelho Eu achei autêntica, E, ó, eu admirei. Eu tenho certeza que muita gente naquela sala leu Paulo Coelho, viu? Sim, mas E com certeza, muita gente naquela sala não leu os livros que citou. Jamais. Pegou resumo, gente, aposto. Eu aposto que a maioria pegou resumo da internet. E aí citou Crime e Castigo, já assim, primeiro semestre de letras, né? Ai, gente, então, mas foi isso que eu pensei. E depois minha amiga falou, prima, você leu tanta coisa legal, você leu tantos clássicos, por que você veio com Paulo Coelho? Eu não sei, gente, eu não sei por que eu vim só pra afrontar.
Eu tinha uma professora, Pri, na faculdade, que ela falava que que os estudantes de letras, eles eram tão arrogantes que ninguém lá lia livros, só relia. Qualquer livro que os professores indicavam, todo mundo já tinha lido, né? Ia reler só para fazer o trabalho e só para... Eu achei de muita autenticidade você citar o Paulo Coelho. E sem noção, assim, eu não tinha noção nenhuma que ele era execrado. E aí depois que eu fui descobrir, como assim, não é bom isso? Pra mim, toda literatura era literatura, por isso que eu falo. Gente, eu lia sem noção alguma de que o que era clássico, o que era, sabe, não tinha noção. Eu falava, é livro, não tinha essa questão de valor, de alta literatura, né? Muito sem noção. Era muito de ler o que estava na mão, né? O que você conheceu, o que vai conhecendo, né? É muito legal isso. Só uma coisa que eu queria fazer aqui, uma relação entre a minha relação com o Djavan, que eu já falei aqui no podcast, que eu ouvia Djavan em casa, todo mundo ouvia e era tipo o hit em casa, e aí eu descobri que nenhum dos meus amigos gostava de ouvir Djavan. E assim, eu fiquei meio... Mas ninguém gosta de Djavan? Assim, peraí, foi um choque, viu, Pri? Então, assim... Eu sei que não é a mesma coisa, mas... Então, você sabe o que eu senti quando eu descobri que ninguém gostava na Universidade de Paulo Coelho. Ó, eu tenho isso com Legião. Eu fico chocada quando as pessoas falam mal de Legião, porque Legião é a juventude. Luau, como você vai fazer um luau na beira da praia sem Legião? Eu não consigo entender o mundo. E sem Djavan. E sem Djavan. Não, aí não dá, não dá. Não dá. Nem pega o violão, nem vai. E só mais uma coisa, tem uma coisa nisso da Pri falar do Paulo Coelho, que é uma coisa que eu sei que é meio reclamação de velho minha, mas assim, eu tô cansado de gostar das coisas com ironia, ou ficar com ironia. Eu gosto de, sabe, tipo, de gostar de verdade das coisas, assim, sabe, tipo, não, eu gosto sem ironia, é isso mesmo, eu acho legal, assim, sabe? E o Paulo Coelho... Sem culpa, né? Sem culpa, sem vergonha de assumir. Não, e assim, você pode gostar de um Vargas Llosa, né, um autor sério e babaca, ou você pode gostar de Paulo Coelho, né, que é autor de hit e legal, que fala mal de Bolsonaro no Twitter. Então, assim, tem que pensar nisso também. Verdade, ó, agora em tempos de Naomi Wolf, né, a Naomi Wolf aí, anti-vacina, defendendo o Bolsonaro no Twitter. E aí eu lembro, a primeira leitura coletiva que eu fiz no Instagram foi do Mito da Beleza. E aí eu lembro que um monte de gente chegou no meu perfil para ler, porque assim, nossa, eu quero muito ler esse livro acompanhado, porque é, né, um livro, assim, um livro grande. E aí eu fiquei tão triste quando eu soube que ela, assim, eu falei, isso é muito estranho, é muito contraditório. O pensamento dela, como que ela consegue? Mas isso foi meio um choque mesmo, não? Assim, foi uma parada meio do tipo, porra, essa fomos surpreendidos novamente, hein? O próprio meme do Surpreendidos aí, né? Foi. É dose. Mas você foi jovem mística, Pri? Você lia outras coisas, assim, estilo Paulo Coelho? Ou era só o Paulo Coelho mesmo? Outros autores, assim, era de Aquário? Como é que era? Não, só Paulo Coelho, mas adorava horóscopo, né? Revistinha, Capricho. E aí eu sempre gostei também de reality shows. Eu tava vendo um post hoje da Tainá falando sobre... Você pode ser muito bem um leitor, né? E eu até comentei com ela, pode ler Clarice e gostar de BBB, não tem problema algum. E assim... cresci com a MTV, aqueles reality shows da MTV ali, sempre gostei. Nesse universo, as pessoas gostam muito de colocar a gente em caixinhas, né? E aí você só pode ser uma coisa, você não pode ser tudo. E ela questionou, assim, ex-BBB indicando o livro, o pessoal questionando a Ana Clara, que é ex-BBB, que ela fez um vídeo, acho que indicando 5 livros que ela mais amou. E aí o pessoal, como assim? Ela falando de literatura. Gente, qual o problema? Sabe, que se você incentiva a leitura, tá errado. Você não pode incentivar, porque... Né? E aí se você não incentiva... Então, assim, eu achei ótimo o vídeo dela. Ela incentivou livros, principalmente para jovem adultos, né? E assim, eu lembro, e assisti também uma live da Juliette, do BBB, e ela indicou um livro que no outro dia estava esgotado. Todo mundo quis comprar o livro que ela indicou.
Mas as pessoas são estranhas, porque é isso que a Pri falou, né? Se ela não indica livros, ai, olha aí, essa menina só indica maquiagem, só indica bobagem. Aí se ela indica livros, não, mas quem é ela para indicar livros? Então as pessoas também são um pouco esquizofrênicas, né? E aí eu fui pesquisar, acabei de descobrir, na verdade um amigo me contou, Gilberto, que ela fez a monografia dela do curso de Direito sobre Shakespeare. E aí, eu tava numa noite de insônia, eu falei, quer saber, eu vou ler a monografia da Juliette. Não tem nada a fazer da vida, né? E aí eu li, e é fantástica, maravilhosa, ela escreve muito bem. E eu falei, tá vendo como ela também foge desse estereótipo de, ela é maquiadora e venceu o BBB e tal. Não, como assim? Ela primeiro disseram que ela passou em medicina, não quis. Aí ela cursou letras, e aí abandonou letras para fazer direito. E como ela gostava muito de ler, ela juntou Shakespeare com uma teoria do direito lá e escreveu a monografia dela. E achei maravilhosa. Eu só quero levantar só mais uma questão, assim, não é julgamento de nada, mas assim, essa sua frase, ela levou do tipo coisas aleatórias, ou do tipo aquele meme do eu queria estar lendo, dormindo na meia-noite, aí tipo 2 da manhã você tá pesquisando, vou ler a monografia aqui da Juliette, eu imagino a linha de raciocínio, sabe, que vai chegando, qual o ponto A pra chegar no ponto B, assim, maravilhoso. Foi assim, a internet, né? A internet que nos permite às 2 da manhã ler a monografia da Juliette. Uma salva de palmas pra internet e pros tempos modernos. Ai, gente, eu gosto, adoro essas aleatoriedades, aí às vezes eu conto e o povo não acredita. Priscila, o que você estava fazendo ontem? Lendo a monografia da Juliette. Ai. Tá, mas voltando então à faculdade, além de escandalizar os seus colegas com Paulo Coelho, como é que foi sua experiência assim da faculdade? O que você conta do curso de letras? Vamos lá. Eu amei o curso de letras, eu queria fazer sempre. Gostei muito de estudar. Mas assim, eu acho aquele meu lado que eu falei para vocês da infância, né, que eu tentei cultivar, de escrever poesia, pensava muito em ser escritora. Faculdade de Letras matou, né? Porque primeiro que eu comecei a ler o que eu escrevi, falei, cara, isso é muito ruim, assim, como que você achava que isso aqui é alguma coisa, é literatura. E aí eu parei de escrever total, fiquei muito tempo sem escrever. Mas eu gostava muito, eu sou muito da teoria, eu lembro que tem uma professora, quando eu fui fazer o trabalho final, né, a monografia, eu fiz sobre os contos, as crônicas da Clarice. E aí eu escolhi as crônicas em que ela fala do ato de escrever, que são metalinguísticas, e aí eu lembro que eu fui para a questão da teoria, eu não queria sair mais. A professora, nossa, você é muito da teoria e tal, você tem que ir para o mestrado direto, só que eu não fui. E aí, como eu era muito boa nos trabalhos, eu lembro que o pessoal falava, dá uma olhada aqui no meu trabalho, não sei o que, revisa aqui minha monografia. E aí eu comecei a ver que isso era uma oportunidade de ganhar dinheiro. Eu falei, olha, esse negócio de revisar texto é uma coisa boa, né? E aí eu lembro que eu tinha uma amiga que era revisora de texto. E aí eu contei para ela, eu falei, olha, tem gente me oferecendo trabalho para revisar, eu não sei quanto cobrar, como que eu faço? Eu não tenho prática, não terminei o curso ainda. E ela falou, Pri, em terra de cego, quem tem um olho é rei. Vai lá, cobra, dá o teu preço, não vai ficar lendo o trabalho de ninguém de graça e vai ganhar dinheiro. E aí foi isso. E eu fiquei, e aí eu terminei o curso, já revisora de texto, assim, eu pegava trabalho, e aí saí do curso de letras, eu fui trabalhar em agência de publicidade, trabalhei em revista, trabalhei também em jornal, tudo como freela, saía 2 horas da manhã do jornal, como revisora, e nem pensava em sala de aula. E aí, depois de um tempo, que demorou bastante, aí comecei a trabalhar em várias agências, eu faltei ficar louca, porque era muita pressão, assim, muito estressante. E aí tive uns chefes também horrorosos, e aí eu falei, eu preciso trabalhar para mim. E aí revisava de tudo. Trabalho acadêmico, e aí foi isso, até depois eu decidi fazer concurso e
e ser professora. Você falou um pouquinho na sua apresentação, como que você chegou na internet, né? Como que aconteceu, mas conta pra gente. Você tinha parado de dar aula, né? Quando você foi pra internet? Explica como é que funciona essa linha do tempo. Aí essa linha do tempo é assim, quando eu me formei, eu não fui para sala de aula direto, né? Eu fiquei como, assim, até hoje eu sou revisora de texto. Eu falei no início professora e leitora, mas esqueci da revisora. Mas começou, antes de terminar o curso, já revisando ali os trabalhos dos colegas, e aí trabalhei em muitos lugares, né, como eu falei. Mas aí depois eu falei, eu quero trabalhar para mim, e eu fiquei em casa e me mantive só com freela de revisão, assim. E aí eu falei, poxa, é uma coisa legal. Mas depois eu fui fazendo as pazes com o magistério e fui sentindo vontade de ensinar literatura, né? Aí aqui em Brasília eu entrei como contrato temporário primeiro, aí fiz o concurso, só que eu falei, vou fazer para 20 horas só para ver, né? Porque vai que... E aí depois eu já estava 40 horas, e aí eu me joguei mesmo na docência, eu me apaixonei pela docência e fiquei muito tempo assim. E aí eu saí de sala de aula, né, por motivos de saúde. E aí, quando eu tive que sair de sala, eu falei, como que eu vou continuar ensinando, mas não ali em sala de aula, porque eu sou da Secretaria de Educação, eu estou fora de sala, então eu estou na coordenação pedagógica, mas em sala de aula não piso mais desde praticamente 2016. E aí fiquei nessa. Agora, essa daí de ir para a internet foi porque em 2018 eu fiquei de licença. Não sei se vocês já leram aquele livro Meu Ano de Descanso e Relaxamento. Ele é bem louco. É até difícil fazer essa comparação. Mas foi o meu ano de descanso e relaxamento, que foi 2018. Eu ficava entre médicos e casa. E aí eu lembro que eu falava com as minhas amigas, tô com muita saudade da escola, não sei o que. Elas, deixa de ser boba, é o seu sabático. E eu, como assim? Eu tô doente. E elas, aproveita, vai ver série, vai ler todos os livros do mundo que você sempre quis ler e nunca teve tempo. E eu achando horrível ficar em casa. E aí eu fiquei, acho que uns 3 meses reclamando, que aí é horrível, você fica entra naquela reclamação, e eu não conseguia ler nada. E eu falei, tem 3 meses que eu tô em casa, eu não consigo ler. Que saco! E aí eu acho, olha a prévia da pandemia, eu tô pensando aqui, né? Esse meu ano de descanso e relaxamento é a mesma coisa, tem gente em casa dizendo que não dá conta de ler, né? E aí eu super entendo. E aí eu fiquei nesse tratamento médico e tudo, e aí eu falava com a minha médica, eu quero voltar a trabalhar, por favor, me deixa voltar a trabalhar. E ela, para de ser doida, ninguém tá lembrando de você, mas os alunos vão sentir minha falta, ninguém tá nem lembrando, deixa de ser boba. E eu apegada à escola, apegada aos alunos, né? E aí eu fui pra terapia, e a minha psicóloga falava, Priscila, todo mundo é substituível. E eu, não, eles estão sentindo minha falta, não é possível. Mas foi essa fase, assim, aí foi um choque, porque eu lembro que eu fui pensando assim, eu vou ganhar um atestado de 1 semana. E aí de cara foi 30 dias, e aí foi prorrogando, né? E aí foi esse ano difícil, de muitos tratamentos e tudo, mas aí depois eu comecei a resgatar isso, né? De pensar de que forma que eu posso continuar me sentindo útil, porque eu lembro que eu sentia muito isso, né? Hoje em dia o pessoal fala da produtividade tóxica, eu me cobrava muito, então eu falava, como assim? O que eu vou fazer? Não sabia lidar com ócio, eu sofria pra caramba nesse período, mas aí foi bom, porque eu mudei muito, assim. Foi muito importante, né, ter esse ano para poder pensar, e aí depois eu comecei realmente a ler, eu vou ler tudo que eu quero mesmo, vou ver as séries e tal, até voltar. E aí voltei para a escola, mas me adaptando, né? Nesse limbo, parece que é um limbo, né? E aí foi 2019 que eu comentei, que eu lembro que no início do ano eu falei, eu vou começar a falar de livros na internet e falar de literatura e conhecer pessoas também que gostam das mesmas coisas, porque eu acho que todo leitor, no fundo,
eu não sei como foi para vocês, mas se sente muito solitário, né? Porque você pensa assim, não sei, só eu estou lendo esse livro. Ler é um ato muito solitário. E às vezes a gente quer ter com quem conversar e quer ter alguém para trocar experiências e a gente não tem, né? Às vezes não tem muitos leitores por perto. Então a internet, ela liga as pessoas de uma forma muito interessante. E aí eu descobri esse universo assim. E como é que você continuou isso? Como é que foi? Pensando agora, acho que a gente já quase pode entrar na Clarice. Acho que pensando na sua relação com a internet, tem a Clarice também, né? Sim. Então eu lembro que assim, um dos primeiros stories que foram chegando seguidores, eu não tinha nem noção disso, mas foi justamente eu mostrando os livros que eu tinha da Clarice, assim, livros, porque aí livros sobre a obra dela, livros teóricos e tudo, eu lembro que foi tipo um bookshelf tour. E aí eu lembro que eu mostrava, eu acho que até hoje deve estar nos destaques, e aí eu fui mostrando a capa e falando, e contando a história, que eu gostava, e falando um pouco de mim, e aí foi chegando um monte de gente, eu falei, que coisa doida, o povo se interessa por isso. E aí foi bem isso, assim, a Clarice, ela foi, por isso que eu falo, foi muito importante, assim, porque acho que foi por ler Clarice que eu tive vontade de fazer o curso de letras e de ser professora e tal, teve muita importância, né? E aí depois também falar na internet começou falando dela, e aí eu lembro que eu criei um quadro, nem sabia esse negócio de quadro, gente, de Instagram, mas aí eu falei, vou ler uma crônica por dia daquele livro Todas as Crônicas. E aí eu postava nos stories o título da crônica, às vezes eu postava foto, né? E aí o pessoal começou a ver, começou a imitar, e aí falaram, e eu coloquei hashtag, assim, muito sem noção, mas assim, uma crônica por dia, não sei. E aí fui postando, e o pessoal, vamos ler junto. E aí já veio proposta, vamos ler. E aí essa questão de ler junto, né, de encontrar pessoas que gostam das mesmas coisas que a gente, é muito acolhedor, né? Eu fui sentindo isso. A internet que eu conheci foi sempre muito acolhedora. E foi falando de Clarice, começou assim, né? Depois aí eu fui fazer outras leituras coletivas e entrar em clube de leitura, mas começou assim, mostrando os livros da Clarice, falando da obra dela, lendo conto, lendo crônica. E hoje você tem alguns projetos envolvendo a Clarice, né? Acho que seria legal você falar desses projetos. Isso, aí ano passado, eu tenho muitas essas coisas que marcam, né? Ano passado, em agosto, eu tive Covid. E aí eu pensei, e aí eu tenho muito essa questão assim de, já que eu não morri, sabe? Hoje em dia eu acho que eu vejo o mundo assim, já que eu não morri, o que eu vou fazer? E aí eu tinha muita vontade, assim, o pessoal ficava me pedindo, desde que eu comecei a fazer stories da Clarice, quando você vai dar um curso, não sei o quê. E aí teve a questão do centenário. Antes disso, eu recebi um convite para fazer um dicionário da Clarice Lispector, né? Que aí acabou que no centenário a gente lançou, a Ana Liz, a gente lançou o mini dicionário Clarice Lispector, né? E aí a gente disponibilizou o e-book gratuito para o pessoal baixar. Mas foi uma parceria com o Dicionário Criativo, né? A ideia é que esse dicionário da Clarice vai entrar no Dicionário Criativo, que é um dicionário online. E aí eu comecei, então, no início do ano passado, a escrever os verbetes, né? Então, assim, o que tem a ver com a obra da Clarice? Quais termos? Aí a gente começou a pensar. Epifania, existencialismo, e aí vários termos, e aí começamos a escrever. E aí a gente lançou, assim, com poucas páginas, né? Um mini mesmo, mas a gente quer dar continuidade a esse projeto. E aí, depois de agosto, eu comecei a pensar em cursos e tal. Aí lancei um curso para falar sobre as personagens femininas da obra dela. Aí é um curso gravado, né? Mas, assim, tem muitas aulas e aí, assim, aborda todos os romances, praticamente, quase todos os romances. Então, é um curso bem longo, assim. Eu falei, é para se aprofundar e tal. E aí o pessoal, não, mas a gente queria uma coisa mais tranquila, para quem
quem nunca leu Clarice, porque esse curso que eu lancei era para já leitores, né, da Clarice que queriam se aprofundar. E aí, não, mas para quem nunca leu, começa por onde? Pelos contos. E aí eu falei, eu vou... E aí eu lancei a Jornada Clariciana, e aí eu lembro que eu fui doida, eu acho que eu coloquei 5 dias seguidos, assim, todos os dias, eu fiquei moída, muito cansada, eu falei, sem noção, né, 5 dias dando aula, assim, seguido, e aí na primeira edição, assim, e aí abri, fiz post patrocinado e tudo, porque eu falei, eu quero que venha muita gente que nunca leu Clarice para ler, e aí acho que foram 300 inscritos, assim, de cara. E aí veio gente de todo lugar do Brasil. E a menina que fazia meu post patrocinado, ela é de Recife. Então veio muita gente pro meu perfil do Nordeste, que não sei porquê o Instagram não me entregava no Nordeste. E o pessoal de Pernambuco ama Clarice, né, gente? É demais. E aí fiz esses dias, de cada dia eram 2, 3 contos, assim, eu comentando os contos. E aí depois eu falei, louca, nada a ver, era para ser 1 por dia, eu já fui com muita sede. E aí fiz a segunda edição, todo mundo falando, quando acabou a gente quer mais, a gente quer mais. Aí fiz a segunda edição, 2 dias mais intercalados, assim. E aí acabou essa segunda edição, que foi agora em fevereiro, porque eu fiz a primeira em dezembro, né? E aí o pessoal, a gente quer continuar lendo os contos da Clarice, como que a gente faz? E aí era grupo de WhatsApp, de Telegram. Aí falaram, por que você não abre um clube de leitura? Aí eu falei, eu vou fazer então. E assim, tudo gratuito, né? E aí eu falei, eu vou abrir para quem tiver interessado. E aí agora eu falei assim, gente, eu não posso me comprometer, aquela coisa, né? Não posso me comprometer e tal com esse clube, vai ser muito puxado. Aí, pode ser quinzenal? Pode, mas a gente quer continuar se encontrando. E aí começou, acho que a gente fez 1 mês só, quinzenalmente, o encontro. E aí depois, quando chegava a quarta-feira, né, que é o dia do clube, me dava um vazio, assim, e eu falava... Aí quando foi no encontro, eu falei, gente, vamos fazer toda quarta? E aí todo mundo topou, ai, que bom, eu estava esperando você querer que fosse toda quarta-feira. E aí tá aí um grupinho bem legal, assim, tem mais de 100 pessoas, mas é claro que nem todo mundo vai, né, no encontro na quarta, mas às vezes vai um grupinho, outro, e aí vai mudando. Claro que com a pandemia, gente, é muito difícil, assim, às vezes tem semanas que... E aí virou um grupo bem, assim, de amigos mesmo, e aí o pessoal comenta, né, que perdeu alguém para Covid, e aí não vai participar, e alguns... não estou conseguindo ler, não consegui. Então tem toda essa questão, né, que é um cenário muito atípico. Mas é muito bom, eu sou muito entusiasta dos clubes de leitura. E aí eu fiquei muito legal, porque não partiu de mim a ideia, né? Foi o pessoal que queria continuar. E muito aquela questão assim de, eu li sozinha, não consegui enxergar isso. E aí, lendo em grupo, a gente consegue ampliar mais, sabe? Debater alguns temas, alguns falam, o encontro no clube parece terapia, e aí eu falo, quem disse que a literatura não ajuda a gente também a lidar com algumas questões, né? A literatura, tem gente que não quer ficar dando função para a literatura, mas realmente a gente resgata muito. E aí acaba que o clube, assim, a gente começa falando do texto, quando a gente vê, nós já estamos falando da gente, e vira um encontro bem legal. E tudo isso consegue acessar no seu Insta, né, Pri? Aí no Pri_Calado. Isso. Uma dúvida aqui, porque assim, é um número bem grande de pessoas, né, interessadas. Eu fico com a impressão de que a Clarice é o tipo de autora que você quer ler acompanhado, né? Assim, ela conversa com a gente, mas às vezes talvez a gente não alcança, né, algumas camadas, algumas coisas, né, porque... e ela desperta esse fascínio, né? Eu fico meio pensando, porque assim, acho que tem essa coisa das pessoas, tem meio que uma fixação, não obsessão, mas assim, elas gostam de um jeito muito apaixonado, né, dela, assim, acho que é uma autora que desperta essas paixões, né? É engraçado, assim, o grupo, ele é muito diverso, assim, e aí tem esses leitores apaixonados, e tem pessoas, assim, que são especialistas em Clarice também, com doutorado em Clarice, que aparecem no clube.
E alguns que falaram que nunca leram e que ficaram curiosos porque viu uma live minha. Aí, você citou alguma coisa na live, aí eu quis entrar. E aí eu acho incrível, assim, tem gente que falou, eu li, tinha trauma, tive um trauma terrível, porque comecei lendo A Paixão Segundo GH e fiquei com muito nojo. Então, alguns achei muito difícil, outros eu li e me deprimi. E aí aparece de tudo, assim, eu acho interessante isso, porque quando eu fui abrindo essas vagas e fazendo propaganda disso, eu achei que não ia ser um grupo tão diverso, assim. E eu acho legal, isso enriquece muito. Caleb falou sobre isso, né? Sobre a Clarice despertar o fascínio das pessoas. Então, acho que a gente podia já ir quase entrando no livro aqui, mas antes ainda, como que a gente tentou evitar a Clarice em toda essa sua jornada, né? Para a gente poder deixar material para essa segunda parte aqui, mas é difícil porque ela parece que se enlaça, né, com vários momentos aí da sua vida. Mas como que a Clarice chega para você? Qual é o primeiro livro dela que você leu? Então, o primeiro texto dela que eu li foi o conto Amor. E aí foi leitura obrigatória. Eu lembro que a professora adotou o livro e assim, é uma coleção de contos que tem vários autores, mas tem alguns textos bem... assim, que agora eu penso, poxa, para a 8ª série estava muito difícil. Mas eu gostei muito da escrita, achei, assim, diferente de tudo que eu havia lido, achei muito profundo. E fui até a biblioteca pública para conhecer mais. Eu quero ver o que essa autora publica. E eu escolhi Perto do Coração Selvagem pelo título, né? Aquela minha obsessão com os títulos, né? E nem é pela capa, mas aí eu lembro que eu fui passando e aí Selvagem, né? Eu ainda naquela... E aí eu com 14 anos, e eu não sabia que era o primeiro livro dela. Muitos falam que é bom você ler um autor, começar pelo primeiro livro. Eu fiz esse caminho sem ter muita noção. E aí depois que eu li, eu quis ler tudo, assim. Porque acho que também tem aqui a Joana criança, né? Tem ela adolescente, em todas as fases da vida dela. Então é muito difícil a gente não se identificar com alguma coisa. Mas eu acho que a questão do estranhamento, né? Dizem que a gente chega pela literatura ou pelo fascínio ou pelo estranhamento também. Aquilo que é muito parecido, que conversa muito com a gente, e aquilo que é muito diferente de tudo que a gente já viu ou já ouviu. E eu acho que eu tive essa questão... A Clarice tem muito isso, né? Ela gera muitas paixões, mas muitas motivadas pelo estranhamento. Você lê e fala, que é isso aqui? Que loucura é essa que essa mulher escreveu? Como que ela usa a língua portuguesa? Porque assim, Guimarães Rosa usa palavras diferentes, né? Você precisa ir atrás, todo um léxico, você precisa de dicionários e alguns textos de apoio para ler Guimarães Às vezes Rosa. nem tem no dicionário, né? Não tem no léxico de Guimarães Rosa, né, que foi uma pesquisadora que ela mapeou toda a obra dele, colocou todas as palavras e foi colocando onde que você encontra, o que significa, mas é muito diferente. Clarice não tem isso, de você ir no dicionário, porque ela não usa muitas palavras diferentes, mas é a forma como ela relaciona essas palavras, né, como que ela constrói o texto, que é tão significativa, às vezes uma frase simples, mas tão profunda. E eu acho que isso me chamou muito a atenção. Só para a gente dividir aqui, então, já falando, né, sobre o livro, a Pri escolheu o Perto do Coração Selvagem. Pri, para a gente começar aqui a conversa, você consegue fazer uma sinopse? E olha que é um livro difícil de fazer sinopse, mas você consegue falar sobre o que é a história em linhas gerais? Sim. Bom, ele é, acho que prioritariamente uma história de abandono, uma história de uma órfã, né? Porque a Joana, ela muito cedo, ela perdeu a mãe, e ela foi criada um pouco pelo pai, mas logo em seguida ela perde o pai. Então, esse abandono e essa solidão vai marcar toda a existência dela. Então, assim, ela também é uma fera ferida, né? Esse perto do coração selvagem não é no selvagem. Isso é muito interessante de falar, né? A professora Judith, que é especialista em Clarice, ela fala, a gente é perto do coração selvagem, a gente não consegue entrar muito no selvagem porque é muito doloroso.
E a Joana, ela chega perto, mas ela é uma fera, ela tem esse signo do mal, ela não entra muito nas convenções sociais. Tudo que se espera dela, ela é um pouco, ela faz questão de ser diferente, e isso vai mobilizar a existência dela, principalmente no casamento. E eu acho que, como o livro ele tem uns capítulos intercalados, a gente vai, ao mesmo tempo, descobrindo a Joana criança, adolescente, nesse processo, nessas transições, tornando-se, né? Ela não é uma coisa que você consegue falar, ela é desse jeito, ela escapa, sabe? Ela não tem muitas bordas, então você não consegue capturar, ela está o tempo inteiro sendo. E aí esse ser da Joana é com muita dor, com muita solidão, com muitos processos internos de descobertas, questionamentos, mas o casamento aparece muito forte aqui nesse livro. Acho que a tônica dele é realmente assim, uma órfã, né? Uma garota que viveu muitos abandonos, mas tentou se encontrar num casamento. Olha, a sua sinopse me deixou pensando já, viu? Porque, só uma coisa, você falou do Perto do Coração Selvagem, e eu relacionei, eu fiquei pensando, quando ela, enfim, eu não quero entrar muito na frente, acho que a gente tem coisas para falar, mas a relação dela com o casamento da natureza dela, né? De fazer o que ela quer, né? De assim, não o que esperam, o que ela quer mais ou menos, mas ainda assim não fica, né? E acho que o título ficou ressoando, acho que ainda mais, assim, quando você falou, porque a gente não sabe, né? A gente não tem esse acesso, né? A gente não consegue chegar, né? Às vezes dá a impressão de que ela não se importa muito com o que esperam, que ela vai vivendo muito assim, sabe, tateando mesmo. Eu vou ver o que acontece, eu vou experimentar. Parece que a existência dela é de muito de experimentar, e experimentando e vivendo. E eu acho que é isso que é estar perto desse coração selvagem, né? E essa questão dela não se definir ou não se limitar, ela fala isso, né, num trecho de que ela não consegue definir muito bem quem ela é. Eu acho que é muito a relação dela não se definir e também de um mundo que não sabe exatamente o que fazer com ela, né? É uma tia que não sabe como lidar com essa menina, é um marido que não sabe lidar com essa esposa, uma esposa que afinal não o adora, né? Não existe ali única e exclusivamente para servi-lo, né? Então eu acho engraçado também como ela vai sendo associada o tempo todo com animais, com algo selvagem mesmo, porque ela não é exatamente uma mulher, né? Só que aí talvez o problema seja o conceito do que a gente acha que é uma mulher, né? E como a gente cria esses rótulos, e como ela não se permite se limitar por estes rótulos. Então, a construção da personagem feminina é algo absurdo, né, no livro, para a época que ele foi escrito, e também por ser um primeiro romance, né? Isso é muito impressionante. Muito. E eu sempre pensei assim, o quanto do que ela se tornou também teve influência de como ela foi vista, né? Porque logo que ela vai morar com a tia, e a tia fala que ela é uma víbora, não sei se pode dar spoiler, né? Mas pode ir, vamos assim, lá. A tia, para falar, assim. A tia descobre, assim, como ela fala, a própria Joana fala que percebeu que dava para o mal, né? E a tia tem essa percepção quando ela comete um crime, né? Que é roubar um livro, furtar um livro. Então, E a justificativa dela é a melhor justificativa da vida, assim. Por que você roubou? É ótimo, assim, é porque... Mas eu acho que isso assusta ainda mais a tia, sabe? Essa percepção dela das coisas, de como ela... Porque também tem uma relação da Joana com a mentira, né? Um pouco a forma como ela vai descobrindo todas essas etapas, né? Do mal, né? Muitas aspas do mal, né? Muitas aspas. Então, e a tia fala, eu vi o que você fez, mas a tia queria que ela confessasse. E quando ela fala, a tia fica horrorizada, porque a forma como ela fala, ela esperava que ela estivesse arrependida
E não é esse sentimento que ela tem. Ela fala que roubou porque ela podia roubar. Então, assim, era o que tem para hoje. Muito assim, né? E aí a tia fica muito horrorizada, porque ela fala que foi porque ela quis o livro. E aí ela fica assim... acho que ela fica pensando... Como que ela não se arrependeu? Eu lembrei muito de Crime e Castigo, assim, nesse trecho, né? Porque parece que fica sempre... Esperam muito que quem cometeu um crime já se arrependa. E ela tinha acabado de pegar o livro. Ela estava no prazer, naquela sensação de gozo de ter o livro para ela, né? E a tia já exigindo que ela se arrependesse. E aí foi quando a tia deu esse nome para ela, considerou uma víbora. E ela ficou, e isso marcou muito a infância dela, ela ficou ressoando isso o tempo todo, de que ela era um bicho estranho, porque a tia, ela escuta a tia conversando com o tio, né? Se ela é um bicho estranho, ela não tem Deus, não tem amigos, que menina é essa? E isso marca muito a existência dela, esse rótulo. E é estranho você pensar que ela não se adequa, mas ao mesmo tempo o comportamento dela foi sendo desse animal ferido, né? Porque é uma personagem complexa no fim, né, Pri? Muito. Ela não tem só o símbolo da transgressão ali, esse é só uma das camadas da personagem, né? E você falou sobre a questão de Deus. Deus é interessante também na narrativa, né? Como que ela enxerga a religião, como ela enxerga a questão da divindade, para que serve a religião, né? O sentido de ser uma espécie de morfina, né? Que vai anestesiar e ela não quer isso, né? Eu fico pensando isso para a época, assim, é muito inovador. E aí, assim, os críticos ficaram muito focados na forma do romance, mas a temática é muito inovadora, né? Então, assim, coloca uma protagonista, mulher, que é transgressora, e aí coloca... E aí, assim, você ficar preso a essa forma, porque o romance é fragmentário, eu acho muito, né? Você reduz muito a obra. Acho que traz temáticas muito interessantes. E aí ela fica nesse questionamento também do eu, né? Quando ela coloca Deus. Pri, não sei se a gente já comentou aqui, porque a gente falou antes, né? E aí, desculpa se eu estou repetindo, mas o livro é de 1943, né? Assim, cara, tipo, esse livro chocaria hoje, assim, né? Não tanto pela assim, não o impacto que causou na época, mas acho que hoje ele seria um livro inovador ainda, assim, sabe? Pensando com todas as mudanças de forma e conteúdo que a gente teve, imagine isso em 1943, né? Um mundo, assim, que definitivamente não estava pronto para alguém com uma voz dessa, né? Tão jovem, né? Com 23 anos, escrevendo e questionando tanta coisa, né? Porque, puta, eu acho esse livro, cara, esse livro difícil, assim, sabe? Difícil do jeito bom, assim, sabe? É um livro de 200 páginas que ele te exige como leitor, assim, de que você... eu não tenho tanto problema com a parte fragmentada, assim, acho que o que mais me pega é que ele é um livro denso, né? Assim, é um livro que você tá ali, você tá tenso, né, com a personagem, assim, você tá... tentando entender o que está acontecendo, as mudanças. Eu não acho ele difícil no sentido de, não entendi. Não, acho que ele te dá muita coisa, né, para você pensar. Né? Isso. Tem a questão que ele é em terceira pessoa, mas ele tem muito monólogo interior, ele tem uma página aqui que eu até marquei, assim, vai terceira, primeira, a gente escuta a voz da Joana. Eu acho que você dá a voz também a uma personagem feminina é muito interessante, porque a gente sente que está na cabeça dela. E é o que você falou, são 200 páginas, mas vivendo na Joana, assim, dentro da Joana, com tudo que ela tem desse mundo interior. Então, às vezes, é até cansativo essas 200 páginas, porque são muito profundas, né? Acho que não é um livro que você lê de uma vez só, assim, porque indicam livros, lê em um dia, não sei, não indico. Eu acho, já que a gente está falando da linguagem, né, eu acho que até depois se a gente pudesse falar um pouco da recepção também, né, porque você até comentou antes da gravação, né, Pri, que dividiu um pouco,
Teve ali algumas pessoas que falaram bem, o Antônio Cândido falou bem, né? Mas você teve alguns críticos ali que falaram mal. Mas ela fez barulho, né? Ela foi uma escritora que desde o primeiro romance ela já chamou atenção e já conseguiu ali alguma visibilidade, né? Agora, em relação à questão da linguagem, eu acho muito curiosa assim, a linguagem. Eu concordo que pensar só na linguagem é reducionista, mas ao mesmo tempo eu acho uma linguagem tão bonita e tão musical, mas ao mesmo tempo ela escreve vomitar, sabe? A bondade me dá ânsia de vomitar. E eu fico, nossa, Ânsia pode de isso, fome. Arnaldo? Pode falar, pode usar esses termos assim? E ela usa termos, você falou algo que eu achei perfeito, assim, ela não tem de fato uma dificuldade na linguagem, né? São todas ali palavras, construções que a gente reconhece, que a gente se sente confortável, mas ao mesmo tempo a gente não se sente confortável, porque ela choca muito, né? No uso dos termos, na construção das figuras, né? A bondade cheira a carne crua, é uma linguagem que, ao mesmo tempo que é muito musical, ela é muito ríspida também, né? Ela é muito Muito. desconcertante, assim, né? Esses paradoxos, né? Que ela coloca que assim, coloca esse mal junto com o bem e alegria com tristeza. E aí tem muita raiva também no livro. Engraçado, tem uns trechos que a Joana realmente ela fala que está alegre quando está com raiva. E assim, aí você fica, nossa, como assim? Então você não espera, tem umas coisas que chocam mesmo. A bondade da ânsia de vomitar, acho que é o que exemplifica, né? A Joana é essa. Ela se descobre para o mal e ela vai. Em relação à recepção, né, que você perguntou, foi isso. A Clarice ela teve dificuldade de publicar esse livro, que foi o primeiro. Ela não conseguia por editora. Ela acabou publicando por um jornal que ela trabalhava, que foi o À Noite. E aí ela abriu mão dos direitos autorais. Acho que foram 1000 cópias. E eles falaram, você fica com 200 para você. E aí ela topou, porque ela tinha muita vontade de publicar antes de casar, de ir embora e tal. E foi isso, assim, o Álvaro Lins, que era um grande crítico da época, ele achou inacabado, falou que era um livro muito para mulher, porque só falava que era muito voltado para o umbigo e tal. Ele fez umas críticas terríveis, assim, que ela ficou arrasada. Nas cartas ela conta. E aí foi a primeira comparação que fizeram com Virginia Woolf, James Joyce, e ela, mas eu não li esse povo ainda, assim. Né? Foi uma coisa que a incomodou, porque ela negou e ela achou que fosse suficiente ela dizer que eu não li, assim, depois ela leu. Tanto que tem registro dela comentando que leu James Joyce e leu Virginia Woolf, mas até aquele momento, enquanto escrevia, ela não havia lido. E aí ficou parecendo que ela estava mentindo, né? E aí ele falando, está imitando, não é nada inovador, já fazem isso aí Virginia Woolf já faz isso, James Joyce já faz isso. E aí tem a questão do título, né? Que é inclusive a epígrafe, que foi uma sugestão do amigo dela, do Lúcio Cardoso. Ele leu e ele ajudou a criar esse título para o livro, tirado do Retrato do Artista Quando Jovem, do Joyce. E pior é que lendo os dois livros eu consigo super relacionar, assim, eu acho que eles têm muitas coisas em comum. A questão do romance de formação, a mudança nas linguagens, né? Ela se expressa de um jeito quando ela é mais nova, ela se expressa de outro na maturidade, que também tem no retrato. Assim, eu super acredito na Clarice, tá? Sou team Clarice, mas nossa, é curioso, assim, porque realmente os dois livros, eles têm coisas a ver, eles têm coisas em comum mesmo, né? É interessante isso, né? Ela achou que era, assim, acho que esses críticos que comentaram isso foi para diminuir, porque tem como você comparar sem diminuir, né? E aí acho que fizeram assim como assim esse romance fez tanto barulho, assim? Não é tudo isso não, sabe? Aquela coisa do crítico chato mesmo. Mas eu acho que em termos de Brasil, sim, com certeza, muito inovador.
não só na linguagem, eu acho que em tudo, assim, eu acho tema também, tema muito inovador. Eu fico só pensando numa coisa disso. Eu também acredito na Clarice super, não li o Joyce, né, nesse sentido, mas eu acredito muito de um momento do tempo, sabe? Assim, não tô falando que não influencia, assim, porque é realmente impressionante alguém tão jovem, né, e tudo mais, e eu não tô duvidando da Clarice, mas eu acredito numa coisa meio tipo de Zeitgeist, sabe? Tipo, de momento do tempo, do que estavam vivendo e dessas mudanças e de tudo mais, assim, sabe? Tipo, acho que pra mim eu super acredito, sabe? Tipo, em coisas que estão sendo experimentadas em lugares diferentes e que às vezes não tem relação. Acho que ao longo do tempo a gente de vez em quando tem um outro exemplo disso. Não é tão fácil, assim, não é tão simples, mas acho que explicaria um pouco, porque é muito impressionante que ela não tenha lido esses autores, porque hoje a referência que a gente tem desse tipo, às vezes, de linguagem e até de pensando na forma de narrar e tudo mais, são os dois, né? Assim, o Joyce e a Virginia Woolf. Acrescido ao fato de que o título é uma referência ao romance do Joyce, tem a epígrafe, então realmente... Exatamente. Eu também eu acredito também no que o Caleb falou, dessa questão do tempo, né? Mas a Clarice, desde pequenininha, ela conta isso. Ela já escrevia de uma forma muito intimista. Os primeiros contos dela, assim, os primeiros registros do que ela escreveu e até publicou na imprensa em 1940, o conto Triunfo, Obsessão, eles são muito intimistas, né? Mas eu acredito que tem muita questão do momento que todos estavam vivendo. E assim, eu acho que ficaram muito impressionados, porque também nesse período o que crescia muito no Brasil era a literatura mais regionalista, né? E aí por isso que acharam diferente, nossa, uma literatura mais intimista, com temas mais universais, né? E acho que não dá para não falar também do fato dela ser uma mulher, né? James Joyce estava escrevendo de um outro espaço, né? Ocupando uma outra posição social. Você ter uma mulher escrevendo dessa forma e falando sobre divórcio e criando essa personagem transgressora. Isso tem uma ruptura aí, né? Até com o que se escrevia de personagens femininas até então, né? Foge completamente de um padrão, de um estereótipo de personagens mulheres na literatura. Construída por homens, né? Isso, principalmente da literatura construída por homens. E aí, se a gente for pensar, né, ir até o final do livro, né? O final é muito inesperado. Assim, final aberto, mas tem toda essa questão de questionar o casamento e essa instituição que é muito forte, né? Somente década de 40. E não sei se há tempo para uma fofoquinha literária. A fofoca literária é que quando a Clarice decidiu se divorciar, né, na época era o desquite aí, em 1959, ela largou o Mauri e voltou para o Brasil, né? Eles moravam em Washington, estavam lá há 16 anos. E aí ela voltou e ele, querendo reatar o casamento, ele decidiu ler Perto do Coração Selvagem. Porque ele falou, eu deixei passar alguma coisa, acho que há muito da Clarice nesse livro que eu não capturei, porque é um livro que fala de casamento. Então, o que aconteceu com o nosso casamento? Por que acabou? Por que ela foi embora? E aí ele foi ler, e aí ele escreveu uma carta para ela que é muito bonita, né? E aí ele fala do quanto da Joana existe nela e ele não percebeu. Achei muito interessante, assim, de não conseguir capturar, de não conseguir saber quem ela é. E assim, eles terminaram o casamento se amando ainda. Ela sempre falava isso, que amava, mas não aguentava mais a vida com ele, assim. Ela falava que ele era muito bom, foi a melhor pessoa que poderia ter casado, o melhor pai para os meus filhos, mas é insustentável esse casamento, eu quero voltar, quero me sentir pertencente, né? Ela se sentia muito estrangeira sempre, e em qualquer lugar ela se sentia muito estrangeira. E ele ficou nessa, de tentar desvendar a Joana para desvendar a própria Clarice.
achei muito interessante. Dele pensar que foi um livro escrito muito com o inconsciente, que havia muito dela aqui, porque tão novinha, né? Então, há muito dela aqui, inconscientemente. E aí eu fico pensando, tão nova, o que ela sabia sobre casamento, né? Para colocar essas questões, assim. Até os primeiros contos, ela com 20 anos de idade, falando coisas sobre o casamento, assim, que você fala, caramba, que experiência ela tinha sobre casamento, para colocar isso aqui na literatura, né? Mulheres sufocadas com essa instituição, assim. Coisa que futuramente ela viveria, né? Eu só fico pensando, rapaz, esse rapaz, depois que ele leu esse livro, ele deve ter tido uma outra ideia, porque assim, essa parte do casamento e de como a Joana se sente, a relação com aquela outra, com a Lídia, né? Cara, eu confesso que assim, o que me chocou no livro, acho que algumas coisas, assim, mas a cena dela com a Lídia, pra mim, é uma coisa que marca, assim, sabe? Tipo, que é uma coisa assim que você fala assim, cara, isso aqui, olha, tá além, assim, sabe? Tipo, é uma outra coisa, assim. E eu fico meio pensando nesse questionamento dele, porque no final das contas, o Otávio, eu fico, ele, assim, não tem chance nenhuma, assim, no sentido, né? Tipo, ele não tem nada que ele possa fazer que de alguma forma a Joana, sei lá, como que ela pode reagir a ele, né? E eu olhando, eu realmente imagino ele olhando para trás e eu vou procurar essa carta dele, assim, fiquei curioso. É ótima essa carta. Eu acho muito bonita, porque ele escreve muito bem. Mas eu fiquei pensando, a cabeça dele explodindo, assim, né? O que ele inventou? Essa cena da Lídia é incrível, mas já no comecinho do livro, até marquei aqui, que ela fala, ela já coloca, né, logo bem no começo mesmo, como ligar-se a um homem se não permitindo que ele aprisione, como impedir que ele desenvolva sobre seu corpo e sua alma suas 4 paredes. É isso, né? Também é um livro que fala muito sobre como ser livre, né? O tempo todo tá passeando em torno disso, né? Como determinadas coisas aprisionam ela, às vezes um abraço aprisiona ela usa termos muito fortes para falar sobre um abraço, sobre um contato e como é se sentir presa com esse contato e o que faz com que ela se sinta livre, né? E o mar, e ela tem várias figuras que ela constrói a partir disso. Ela busca o tempo todo a liberdade, né? Até quando ela busca esse casamento, ela meio que tenta se adequar. Ela sabe que vai se sentir aprisionada, ao mesmo tempo ela encara isso, talvez não fica claro no livro, né? O que a leva a casar, mas ela fala como se fosse uma coisa muito natural, assim, é o próximo passo. E aí quando você começa a pensar na personalidade dela, você fala, por que você foi fazer isso? Por que você inventou de casar, né? Porque ela realmente não consegue se encaixar. Você tem ideia de quantas vezes você já releu esse livro, Pri? Porque você leu com 14 anos. Imagino que com 14 anos você não tenha... Deve ter te dado um choque ali, né? Um certo assombro, mas você com certeza não conseguiu absorver tudo, né? Não, nossa, eu li muitas vezes, não consigo pensar. Mas eu lembro que, assim, quando eu li a primeira vez, eu não fiquei muito nessa questão do casamento. Engraçado, né? Acho que eu não tinha referência, não existia referência. Então, o que ficou em mim foram esses processos, até que eu falei para vocês, dela se tornando, as passagens dela, da infância para a adolescência e tudo. Eu fiquei muito nisso, né? E de como ela questionava tudo e a forma dela de pensar a vida humana e a vida animal, porque para ela parece que não existe diferença, né? Ela fala o tempo todo da vida humana e da vida animal. E aí depois, quando eu fui reler, mais velha, aí sim, aí comecei a entender melhor. Por muitos anos ele ficou como meu favorito, acho que por ter me marcado muito nessa primeira leitura. Eu fui lendo outras coisas da Clarice, mas falava, aquele é o do coração, assim, não tem como. Mas agora acho que eu já gosto mais de outros dela, dos romances mais maduros. Quais?
Então, A Hora da Estrela e A Paixão Segundo GH. Eu acho que eu gosto muito mais deles agora do que quando eu li muito novinha. Principalmente A Paixão Segundo GH, que eu lembro que eu não entendi nada quando eu li novinha. Então você acha que para uma pessoa começar a ler Clarice, os contos é o mais bacana, mas os seus 2 favoritos são esses mais da maturidade? Isso. Eu acho que a Clarice, ela é uma excelente contista, assim, pode ir sem medo ler os contos dela, assim, eu tive esse primeiro contato com o conto Amor, mas, assim, eu considero que foi muito com aquele livro Felicidade Clandestina, que tem até o conto que tem esse título, que é simples, mas é muito tocante. Então eu falo, gente, para começar Clarice, começa com o livro Felicidade Clandestina, que vocês vão se encantar. Assim. São contos curtos, que ela fala muito de infância também, da infância dela em Recife, e a maioria dos contos ali são autobiográficos, então acho que é uma ótima forma de começar. A Clarice vivia da escrita, Pri? Ela conseguia viver dos livros? Eu sei que ela escrevia muito, né? Ela era jornalista, ela escrevia várias coisas. O que também é um pouco revolucionário para mim na época, né? Se a gente for pensar depois do divórcio, ela voltou com uma pensão que era muito pouca, assim, ela comenta que passou uns maus bocados, que o dinheiro não dava para nada, porque ela veio com os 2 filhos. E aí eu lembro que até algumas pessoas, quando leem as cartas, falam assim, nossa, a gente achava que a esposa de diplomata, ela é rica e tudo, e não, ela conta os perrengues, assim, nas cartas. E aí foi quando ela foi muito atrás de emprego em jornal e revista, e aí foi quando ela decidiu se tornar ghostwriter, né? Ela começou com aquelas colunas femininas, dando dicas para donas de casa, e aí ela ganhou um dinheirinho com isso, foi o que a fez se manter bastante tempo. Aí ela fez as entrevistas, que ela tinha um quadro na Manchete, que era de entrevistas, né, que ela entrevistou vários escritores, e aí escrevia as páginas femininas, era ghostwriter de uma atriz, a Ilka Soares, aí usou muito pseudônimo. Dizem que ela gostava de fazer essa diferenciação de, isso aqui é para jornal, isso aqui é crônica, isso aqui é romance, a literatura é uma coisa. Ela não achava que a escrita para o jornal fosse literatura, né? E aí ela queria diferenciar, que eu tenho que utilizar outra linguagem. Mas ela reaproveitava muitos textos, porque ela precisava ganhar dinheiro, e às vezes pediam, você não tem um texto aí? E ela pegava um trecho de romance e publicava como crônica, como conto. Tem um capítulo de Uma Aprendizagem ao Livro dos Prazeres, que é um livro de 69, que ela já estava escrevendo para o Jornal do Brasil, e aí ele virou crônica, depois virou conto. É o mesmo capítulo do romance. Então, assim, ela deslocava. Ela quebrou muito essa noção de gênero. E aí foi por necessidade, não foi pensado, né? Foi porque ela queria ganhar um dinheirinho com aquilo ali. E ela escreveu muita crônica, né? Muitas. E assim, as crônicas que eu estudei, né, na minha monografia, foram as que ela que ela questiona muito. Que ela fala, isso que eu estou escrevendo aqui aos domingos não é crônica coisa nenhuma, eu não sei escrever crônica, ela fica o tempo inteiro, eu vou perguntar para o Rubem Braga o que é uma crônica, porque eu não estou conseguindo escrever uma boa crônica, e ela tinha muito medo de falar sobre si mesma, e ela descobriu, e aí nesse processo tem vários textos dela questionando, será que eu não só estou contando a minha vida aqui nessas crônicas, e ela tentando colocar um pouco de ficção, porque ela queria diferenciar, né? Mas ela dizendo, eu tô aqui toda nua nessas crônicas, todo mundo tá me vendo. E aí ela começou a receber muitas cartas, foi quando ela começou a se sentir muito querida, ela recebia muitas cartas por conta dessas crônicas que saíam no Jornal do Brasil. E acho que aí depois ela foi vestindo a cronista, né, a Clarice jornalista também, até descobri esses dias, porque a Teresa Monteiro, ela que foi atrás dessas colunas femininas da Clarice, e ela entrevistou várias pessoas que trabalharam com a Clarice em jornal e tudo, né, nesse ambiente da Clarice jornalista,
E aí ela falou de um cara que disse: ela nunca foi jornalista, ela sempre escreveu literatura. E o cara super babaca, né? E ela registrou, e ela falou assim: nossa, ele disse, a gente tinha que ficar consertando, porque ela às vezes a gente queria colocá-la para fazer uma matéria como repórter, ir atrás de alguma coisa, e não, ela sempre foi da literatura, não dava para trabalhar assim, né? E aí ela falou: olha só, por ser mulher e por ser da ficção, né, ela enfrentou preconceito dentro dos jornais, assim. É interessante isso. Porque às vezes a gente pensa que foi muito fácil para ela, né? Tudo, e não. Tem essas coisas que ficam um pouco apagadas, que ninguém fala, mas até para ela exercer a profissão como jornalista, ela sofreu preconceito. E também ela tentando se comparar com o Rubem Braga, que dizem que é o mestre da crônica, né? Ela com muita dificuldade e tentando se encaixar. E aí você pega essas crônicas dela e são riquíssimas, assim. Algumas, tem gente que fala, isso não é crônica, isso é conto. Aí outros, não, isso aqui... E aí ficam tentando adequar, encaixar, né? A velha necessidade de rótulos, né? Já estava aí o Perto do Coração Selvagem para falar sobre isso. Pra quê, gente? Fica tentando encaixar, olha aí. Pri, tem algum outro aspecto do livro assim que a gente não falou, que você queira destacar, que você acha importante falar? É que ele é um livro que ele tem muitas análises possíveis, né? Você pode ler ele com várias chaves, né? Você pode pensar em religião, você pode pensar em costumes, você pode pensar em relação homem-mulher, casamento. Dá para você ter muitas leituras, né? Ele é um livro muito aberto de significado mesmo. E aí, às vezes, é até difícil falar sobre o livro, né? Porque qualquer coisa que você fale é reducionista, assim. Você vai falar sobre um aspecto e vai deixar um mundo de coisas de fora, né? É verdade. Nossa, é muita coisa. Porque acho que também os romances de formação, eles têm essas características, né? Você fica muito assim, eu vou falar da infância, eu vou falar de qual período da vida desse personagem. E tem muitos aspectos mesmo, né? Tem muitos estudos, como eu falei, do mal, da questão do mal. A professora Judith, ela tem um livro chamado Metamorfose do Mal. E aí a pesquisa dela começou com esse livro, porque ela começou a identificar isso, né? Desse prazer que ela sente em fazer alguma coisa que é vista como mal, né? E aí, se a gente olhar pela questão social, que foi uma crítica que a Clarice sempre recebeu, né? E eu acho até que ela é um pouco irônica, às vezes, quando falavam isso, né, de que só A Hora da Estrela é visto como um romance social, quando, na verdade, a questão do casamento e da mulher é uma questão social. Eu falei isso quando eu fiz uma oficina, né, sobre... eu coloquei o social em Clarice, assim, como foco, e aí eu trouxe muitas questões do casamento, principalmente nos contos dela, e aí eu fiquei pensando, talvez para a época, pensar a mulher na sua subjetividade e no casamento não era importante, então não viam como algo social, né? Eu acho que isso é muito reducionista. E aí por isso que ficou esse rótulo, assim. E aí eu acho que quando ela fala dela, quando há muito monólogo interior, quando há muito foco nessa personagem, ao mesmo tempo ela não deixa de falar de social. Principalmente na época, se a gente fizer esse recorte histórico de como é o casamento na década de 40, a mulher não podia se divorciar, e assim, ela tem um amante aqui, gente, então assim, cara, adultério era crime, né, no Código Penal. Então, tem várias questões aqui que a Clarice coloca que para a época são muito marcantes, e isso não deixa de ser algo social, né? Mas aí, de novo, eu acho que tem a ver com as caixinhas, né? Com os rótulos. A gente aprende na escola. Modernismo tem 3 fases, né? A fase heróica, de ruptura, a fase regionalista, com a preocupação social, e a terceira fase, que é a fase da experimentação e do individualismo. E aí a gente repete isso, né? Falando, não, ela tá muito centrada no eu, no ela mesma, quando, na verdade, não... Eu entendo, né, que essas classificações, elas
tem ali uma funcionalidade de estudo, né, de passagem de conhecimento, mas às vezes a gente repete as coisas sem pensar mesmo, né? Isso que você falou é perfeito, Pri. Claro que casamento, claro que costumes também são questões sociais, né? A gente não deveria ser tão ávido para tirar isso logo da caixa, né? Da crítica social e da tal da segunda geração, né? E aí tentar capturar essas características, assim, dizer, é um romance focado no eu, né, no eu feminino, é exatamente isso. Pode ser que seja uma coisa que primeiro salte aos olhos, mas não significa que não há questão social. E o que a gente considera universal, né? Porque se fosse um romance com um personagem masculino escrito por um homem, aí seria um dilema universal, né? Seria comum a todos nós. Aí quando é uma personagem feminina, não. Aí é restrito ao feminino. Ela está falando de um contexto muito específico. Então também mostra as nossas próprias limitações de análise, né? Como a gente também coloca nas nossas análises todos os nossos próprios preconceitos, né? Isso mesmo. E até assim, hoje em dia, até em relação a esse, que é A Paixão Segundo de GH, que falam que é muito centrado no eu, né? Porque a GH no quarto ali. Mas tem muita questão hoje da leitura da crítica, da relação dela com a empregada Janaí, que é uma empregada negra, que ela nem se lembra mais do rosto. Então, assim, até no romance da Clarice, que parece que é o mais intimista, existe a questão social. E aí eu acho que fica, às vezes, parece que a Clarice fazia de propósito, assim, para provocar muito a crítica também, sabe? Ela coloca essas questões pinceladas ali e aí, assim, as pessoas não percebem. É engraçado. E aí, agora, depois de muitos anos lendo, que a crítica começa a observar alguns aspectos que não se falavam antes. Isso aí. Complementar alguma coisa? Eu gostei, fazia tempo que eu não lia Clarice. Pra mim foi legal, acho que eu não lia desde... Eu tive de ler A Hora da Estrela pra faculdade. E acho que foi a última vez que eu tinha lido Clarice. Foi legal pra mim o reencontro, assim. Uau, foi olha só, eu falei daqueles paradoxos. Que bom que você gostou desse reencontro. Aí abri aqui, mas é a tristeza da felicidade. Esse apaziguamento e suficiência que deixam o rosto plácido, longínquo. Então, a Joana fala da tristeza da felicidade. Até a felicidade contém tristeza, né? Então, assim, é muito engraçado. E no livro póstumo dela, Um Sopro de Vida, tem uma frase que resume um pouco da maldade da Joana, né? Que fala assim, minha maldade vem do mau acomodamento da alma no corpo. Ela é apertada, falta-lhe espaço interior. Então, olha, se eu sou malvada, a culpa não é minha. A alma não se acomodou direito aqui no corpo. Ela coloca isso no Sopro de Vida, que é o livro póstumo. Só uma coisa, o meu também fazia muito tempo que eu não lia, assim. Acho que a minha questão com a Clarice é que a figura dela, não a figura literária, né, mas a figura de pessoas, né, eu acho que o fandom, confesso que não era o meu favorito, assim, sabe? As pessoas, a impressão, sei lá, eu fico com a impressão de que as pessoas gostam mais de falar da Clarice do que ler a Clarice, às vezes. Sabe? Tipo... É aquela questão do Google, né? Das frases, né? O pessoal tira de contexto e aí coloca as frases e aí tudo é Clarice Lispector. É exatamente isso. Acho que isso... O que eu mais recebo no direct, assim, é alguém com um trecho que pega a foto do Google e aí joga a frase pra mim e fala, Priscila, isso é mesmo da Clarice? Direto, assim. Ou então, esses dias eu recebi de uma mãe que estava reclamando que a escola colocou a Clarice como poeta e colocou um versinho como se fosse dela. E aí não era dela. E era um material oficial. E ela falou, eu vou mandar uma mensagem pro prefeito, porque eles estão colocando que isso é da Clarice, não é. E aí ela colocou o filho para questionar a professora. E a professora, mas está aqui no manual. Está dizendo que Clarice é poeta. Mas eu já recebi umas frases super fofas
atribuídas a Clarice, são as coisas super edificantes, e eu sempre penso, não... Claramente não é, né? Claramente não é, né? Vocês não têm ideia de quem é essa mulher. Gente, esses dias a Tati Bernardi falou num podcast que, na época que o Facebook estava muito na moda, tinha um grupo lá, e aí o pessoal postou uma frase dela, colocou Clarice Lispector, né? Que é aquela, você quer falar mal de mim, me chame, que eu sei mais coisas a respeito, uma coisa assim. É uma frase da Tati Bernardi. E aí colocaram Clarice Lispector. Aí ela comentou, Clarice Lispector não, quem escreveu fui eu. E aí o pessoal começou a atacar. Como assim? Isso é da Clarice. Ainda sofreu um hate, né? É muita chatice minha, mas eu confesso que eu peguei um pouco, não a implicância, mas assim, sabe o que você fala? Porque acho que a última relação que eu tive foi com alguma de contos, se eu não me engano. E foi legal o reencontro. Na verdade, acho que eu gostei mais conversando com vocês do que... porque assim, a leitura... Ai, Caleb, você está convidadíssimo a participar do clube de leitura. Pô, de verdade. Quarta-feira, uma quarta aí que você tiver, não estou querendo ler nada, vai participar do clube que você vai adorar. Pô, Pri, eu vou dar uma olhada mesmo, assim, porque, sei lá, eu pensando aqui, né, você falou da indicação dos contos, cara, eu acho a Clarice difícil, mas eu fico com a impressão de que às vezes parece, as pessoas acham que é mais difícil do que é de verdade, assim, sabe? Você pode... eu sou muito... Aquela questão do mistério, né, Caleb? Existe toda uma aura, assim. Exatamente. E as pessoas têm até medo de ler, porque não sabem o que vão encontrar. Fica todo mundo dizendo que é difícil, que é difícil, que é difícil. E aí não começam. Eu fico pensando muito que, assim, tem uma questão muito que acho que os clubes de leitura, nesse sentido, né, não pensando só no seu, mas no clube, né, que dá essa autonomia para as pessoas, né? Você pode achar as coisas do livro, você pode não gostar, você pode gostar, você pode achar que uma coisa, sabe, dessa liberdade da gente sentir as coisas. Eu acho que a Clarice talvez ia se beneficiar disso, assim, no sentido de ser ainda mais lida, né? Mais do que falada. Então fica aí a recomendação de novo do Clube de Leitura da Pri, quartas-feiras, entra no Insta da Pri, lá vai ter o Linktree, dá para falar com ela, mandar mensagem também, tirar dúvida. Que horas que acontece, Pri? Às 20 horas. 20 horas. 20 horas da quarta-feira. E é muito bom, porque exatamente, eu tenho muito desse público. Pessoas que falavam, eu sempre quis ler, mas diziam que era muito difícil. E aí, com essa proposta de um conto por semana, a pessoa acaba encaixando ali na hora do almoço, ler. Eu tenho a Claudinha, que é uma participante do clube, assim, desde o início, que ela sempre fala, Pri, eu leio domingo, ela diz que sempre, todo domingo ela lê o conto da semana, e aí na quarta-feira ela relê, porque ela fala, eu sinto a necessidade de reler a Clarice. Só que aí, como ela falou isso, o que eu faço agora? No início do clube, enquanto o pessoal está entrando, a gente faz a leitura do conto. Às vezes a gente faz uma leitura conjunta, o pessoal vai se inscrevendo para ler, cada um lê um trechinho, e aí às vezes... E aí durante a discussão as pessoas vão, e aí um comenta um aspecto que o outro não viu, e aí é bem interessante, já aconteceu também das pessoas irem participar e falar, não gostei do conto. Então acho que os clubes permitem isso, né? É muito interessante, então, de falar, teve uma vez que eu perguntei, e aí, o que vocês acharam? Já começa na informalidade, e aí de falarem, não, eu gostei, só que eu tive dificuldade, não entendi muito bem, não consegui capturar, e outros já, olha, esse aqui é tão fácil, e aí dizem que é difícil, e aí tem de tudo, eu tô gostando muito dessa experiência. É muito bom. E muda muito a nossa relação com os clássicos, né, Pri? Assim, as pessoas têm medo de falar de clássicos, né? Parece que você vai cometer ali uma heresia, né? Uma coisa meio sagrada. Então, imagina, se eu disser que eu não gostei do conto, as pessoas vão achar que eu sou burra, que eu não entendi, né? Que não posso falar nada. Já foi esgotado, já foi tão estudado, teses, críticas. Quem sou eu para ler esse livro e ter alguma opinião? Mas não é assim que funciona, né? As pessoas podem ler e todo mundo tem alguma coisa para falar sobre qualquer tipo de literatura, né? Falar o que achou da sua leitura, como relaciona aquilo com a própria vida. Eu acho que todo mundo tem algo interessante para contar sobre o que leu. E acho que é isso que a gente tem que desacralizar de alguma forma, né? Fala mesmo, não gostou, tá tudo certo. E às vezes, em clubes de leitura isso é muito comum, o Caleb sabe disso muito melhor que eu. Às vezes você não gostou da leitura e você até muda de opinião, né?
Sim. Porque a discussão em grupo faz você olhar de outra perspectiva. E você fala, nossa, não é que era legal mesmo? Exatamente, já aconteceu. A pessoa participa, isso é interessante, né? Porque ela não se fechou, ela não gostou da experiência, mas ela falou, eu vou pro encontro mesmo assim, para ver se lá eu mudo minha ideia, né? Se eu percebo outra coisa. E aí eu acho que essa abertura é muito interessante, é valorizar a experiência de leitura. E aí eu lembro, assim, tem muitas pessoas que começam a participar, e aí depois no grupo de WhatsApp coloca lá, olha, eu participei hoje, fiquei caladinha, porque eu fiquei com vergonha de falar. Porque vocês falaram coisas interessantes, achei que o que eu falaria não era interessante. Aí já no próximo encontro a pessoa já fala, já se sente confiante para participar, né? Então é bem legal isso. Mas acho que é isso. Obrigado mesmo, Pri. Gente, gostou demais. Eu queria muito te convidar, assim, queria muito ter Clarice aqui no nosso hall de livros. A gente tinha uma maldição aqui que a gente não tinha, acho que, livros brasileiros. E aí, assim, de uns episódios pra cá, as coisas estão mudando, assim, coincidentemente ou não, tá vindo aí uma certa sequência. O último, a gente falou sobre o Água de Barrela, foi com a Camila Dias, do Camila e Seus Livros. O próximo vai ser brasileiro também, então é isso. Ai, que maravilha, gente. E autoras, né? Autoras mulheres. Já são maioria, né? Acho que pensando desde que a gente começou, acho que já são, mas vai aumentar ainda a distância. Sim. Ai, que interessante. Eu adorei, gente. Obrigada pelo convite. E depois querendo que eu volte para falar de outro livro. Claro. Pode deixar. Eu vou adorar. Tá bom. Dessa vez com a Ju. Com a Ju. Vai ser legal. Gente, vão seguir a Pri, então. O trabalho que você faz é sensacional, Pri. Eu tava conversando com o Ramon antes de começar aqui a gravação. E ele super entusiasta, assim, não deixa de falar sobre o dicionário é muito foda. Ela tem projetos muito incríveis. E o dicionário tá lá no Linktree, né? Isso, o dicionário pode ser baixado lá. Legal. Então sigam, façam os cursos, e é isso. Eu acho que tem algumas pessoas que a gente tem que manter próximas. Que maravilha. E tá todo mundo convidado para participar do clube de leitura. Eu vou me programar, porque eu tô enrolado com a faculdade. Olha aí, tô querendo levar o Caleb pro lado da Clarice. Vai ser um prazer, de verdade. Isso aí, gente. Obrigada, gente. Obrigado, gente, de verdade, viu, Pri? É isso, né? Isso aí. Fiquem bem, tenham uma boa semana. E se cuidem. Isso, você muito. Se cuidem. Até mais. Tchau.